Galera, a questão está errada, tá? Por que a questão está errada, Marcelo? Olha aqui, ó. A primeira parte da questão, essa parte aqui, quando ele fala que o Ministério Público fiscaliza a execução da pena e da medida de segurança, oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução, sim, isso aqui é uma atribuição do Ministério Público, tá bom? Essa primeira parte aqui é atribuição do Ministério Público. Agora, quando ele continua aqui, ele torna a questão errada, ao falar que também incumbe ao Ministério Público emitir parecer sobre indulto e comutação de pena. Isso aqui, galera, essa segunda parte aqui, emitir parecer sobre indulto e comutação de pena, é atribuição de outro órgão da execução, que é o Conselho Penitenciário. Agora, cuidado, galera, tá? Porque essa parte final aqui, em se tratando da atribuição, a incumbência do Conselho Penitenciário, está errada. Porque incumbe sim ao Conselho Penitenciário emitir parecer sobre indulto e comutação de pena, excetuando na hipótese de pedido de indulto com base no estado de saúde do preso. Então essa parte aqui não é até mesmo, não é uma inclusão, é uma exclusão. Se você ler lá o normativo que trata dessa incumbência do Conselho Penitenciário, você vai ver que incumbe ao Conselho Penitenciário emitir parecer sobre indulto e comutação de pena, excetuando na hipótese de pedido de indulto com base no estado de saúde do preso. Então, consertando essa questão aqui, para que ela fique correta, primeira parte é uma atribuição do Ministério Público, a segunda parte, com ressalva desse final aqui, é atribuição do Conselho Penitenciário, beleza? Fiquem ligados, não erre isso na sua prova. Para você que ainda não adquiriu o nosso projeto Sejus, para você que pretende ser policial penal aqui do Estado do Espírito Santo, é muito provável que esse concurso seja publicado esse ano, né? Nós estamos com um projeto lá no nosso site, www.marcelopezino.com, inclusive na data de hoje, atualizamos o projeto, colocamos lá novos PDFs, né? Uma aula lá tratando sobre esse assunto aqui, né? Entre outros assuntos, o assunto dos órgãos da execução penal. Eu vou trazer para vocês aqui o PDF para vocês terem uma ideia de como tratamos esse assunto. Pois bem, meus amigos, esta daqui é a terceira aula do projeto Polícia Penal aqui do Estado do Espírito Santo. Esse projeto aqui, nós estamos com ele lá no nosso site. Para quem já adquiriu o projeto, deve estar estranhando o material, né? Nós demos uma formatação nova, né? O material está esteticamente mais apresentável, mas não só esteticamente, né, galera? Também trabalhamos o conteúdo programático. O conteúdo é o mais importante. E esse conteúdo, ele teve alteração em razão de algumas mudanças que aconteceram ao longo dos anos aí. O pacote anticrime, por exemplo, ele trouxe aí alterações na lei de execução penal. Algumas alterações estavam vetadas pelo presidente da República. Lembra lá que trabalhamos na aula 2, o artigo 9º-A da lei de execução penal, que foi alterado pelo pacote anticrime, mas ele foi alterado tanto no caput e inclusão de alguns parágrafos. O presidente havia vetado algumas coisas desse normativo, porém o Congresso Nacional derrubou o veto presidencial e o normativo está previsto agora na Lei de Execução Penal. Você precisa atualizar o seu estudo, né? Nesse PDF aqui, nós trabalhamos aqui o assunto dos órgãos da execução penal, né? Que trabalha ali aquela questão que colocamos lá no story do Instagram. Percebam que quando eu trabalho isso no material, eu coloco em forma de quadro. Por quê, galera? É muito complicado estudar organização, composição de órgão, atribuições de órgão, competências. Isso é uma matéria que muitas vezes o candidato acha muito enjoado estudar e negligencia esse estudo. Só que são questões que são aparentemente tranquilas de fazerem, tá? São questões fáceis que muito provavelmente o membro da banca vai pegar uma atribuição que é de um órgão e vai botar para outro, assim como vimos lá, ou então vai trazer um órgão que não faz parte aqui desses conjuntos de órgãos de execução penal, né? Um rol taxativo, está no artigo 61, por mais que tenha alguma relação, muitas vezes, por exemplo, aqui no PDF a gente trabalha uma possibilidade de um membro da banca falar que compreende órgão da execução penal, nos termos da lei de execução penal, a polícia penal, né? Olha só como é tendenciosa essa questão. Muitos vão querer marcar como correta. Por quê? Polícia Penal, órgão da execução penal. Só que, de acordo com o artigo 61 da Lei de Execução Penal, a Polícia Penal não está ali como órgão da execução penal. A Polícia Penal faz parte desse sistema, né? Porém, ela está aqui dentro, ó. Ela está aqui dentro dos departamentos penitenciários, né? Departamentos penitenciários está no plural, por quê? Porque é um departamento penitenciário nacional, o DEPEN, e o departamento penitenciário local. Então, a Polícia Penal, ela é o corpo técnico ali, né, que trabalha nessa parte operacional, tá? Então aqui, galera,
É trabalhosa, é cansativo, é trabalhoso e cansativo esse estudo. Mas se vocês pegarem aqui esse quadro, fizerem uma leitura desse quadro, prestarem atenção nessas marcações que colocamos aqui, negritadas, as exceções, vai ser muito tranquilo de você trabalhar. E ao final do quadro, eu coloco uma orientação para que esse estudo possa ser mais dinâmico, né? Eu falo para você, olha, os órgãos da execução penal, você tem que enxergar da seguinte forma: existem os órgãos mais pensantes, né? Os órgãos que trabalham com planejamentos, né? Que são mais administrativos, né? Esses órgãos, você vai ter sempre uma divisão aqui. Você vai ter o Conselho Nacional de Política Penitenciária, de política criminal e penitenciária. Esse órgão, ele tá no plano estratégico, né? As funções dele você vai enxergar que são programas nacionais, são diretrizes, tá? Então ele vai dar ali a política criminal no seu aspecto macro, tá? E ele vai ter um auxílio, porque ele é nacional, mas ele tem um conselho também de âmbito local, dentro das unidades federativas, né? Estado, Distrito Federal, né? O Estado, o Distrito Federal e territórios. Então, esse Conselho Penitenciário Local, ele vai auxiliar o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Esse Conselho Nacional de Política Criminal Penitenciária é mais estratégico, né? E ele vai ter um auxílio na parte dos órgãos locais, né? O Conselho Penitenciário, e vai ter o órgão executor, que executa essa política criminal, que aí a gente vai falar sobre os departamentos penitenciários, tanto o estadual quanto os locais, tá? Então, esses são órgãos mais executivos, mais da parte administrativa. Dentro do conjunto de órgãos da execução penal, você vai identificar também uma tríade, que vai fazer ali o conjunto que trabalha o devido processo legal. Por que o devido processo legal? Galera, quem está submetido aos regramentos da lei de execução penal, e aí seja o preso condenado, seja o preso provisório, ele pode sofrer sanções disciplinares, né? Se ele descumpre algum regramento, ele pode sofrer uma sanção. E toda vez que você vai sofrer uma sanção, você precisa ter o direito de se defender daquela sanção. Então, geralmente, você vai ter uma tríade de órgãos, com ressalva lá do diretor do estabelecimento prisional, que ele tem a atribuição, a incumbência de aplicar algumas sanções, independentemente da figura lá do juízo da execução. As sanções mais graves, que vão trazer reflexos, a sanção grave, né, que vai trazer reflexo ali na pena a ser cumprida pelo infrator, né? Você vai ter que ter uma decisão do juízo da execução. Então você vai ter nessa tríade o responsável por aplicar a lei, que é o juiz. Você vai ter aquele que vai fiscalizar. Então, nessa função de fiscalizar, o fiscal da lei vai entrar o Ministério Público, e também vai ter a função daquele que vai velar pela execução da pena e vai defender os desamparados, que é a Defensoria Pública. Então, esses três órgãos, você consegue, nessas dicas que a gente coloca lá embaixo, identificar quais são as atribuições de cada um deles. E aí, a gente chega... Então já falamos sobre o Conselho Penitenciário Nacional e Estadual, falamos dos departamentos penitenciários, falamos da tríade, juiz da execução, Ministério Público e Conselho Penitenciário e Defensoria Pública, e aí faltam mais 2 órgãos para comporem aí esses 8 órgãos da execução penal. Porque, como você vai associar esses outros 2 órgãos? Você sabe que o objetivo da lei de execução penal, ele se divide em dois aspectos, né? Você dá fiel execução à lei, ou seja, você fazer que cumpra aquela sentença aplicada, mas também criar as condições harmônicas para que esse infrator possa ser reinserido na sociedade novamente. Então, quando você olha isso, você vai perceber que há uma necessidade de assistência a essa pessoa, tá? E essa figura assistencial, né? Esses órgãos assistenciais, essa participação da sociedade é importante estar prevista como órgão da execução penal. Então, você vai enxergar lá o patronato e o conselho da comunidade, né? São 2 órgãos da execução penal assistenciais. O patronato, ele vai estar mais voltado à assistência ao preso fora dos estabelecimentos, tá? E as funções do conselho da comunidade mais voltadas ao preso que está internado ali, né? Visitar o presídio, visitar os presídios, entrevistar preso, isso é a função ali do conselho. Já o patronato vai auxiliar ali quando o preso está cumprindo medida restritiva de direitos, tá? A auxiliar, quer ver? Olha aqui, eu vou trazer aqui as funções aqui, ó. Ele vai colaborar com a fiscalização de cumprimento das condições de suspensão do livramento condicional. Então ele vai estar dando uma assistência quando o preso está fora do estabelecimento prisional. Já o conselho da comunidade dando assistência ao preso dentro do estabelecimento prisional. Por exemplo, lá ele vai diligenciar
vai diligenciar obtenção de recursos materiais e humanos para melhorar a assistência do preso ou do internado, tá? Então perceba essa relação. Então, galera, esse material aqui eu tenho certeza que quem adquirir vai estar bem acompanhado na parte de lei de execução penal, tá? Ao final aqui nós trazemos uma bateria de questões para que você possa exercitar, né? O material também tem muita jurisprudência assim que a gente entende como pertinente, que tem relação com a sua matéria, que vai te auxiliar ali em uma questão ou outra que o membro da banca quiser aprofundar um pouco mais. Então aqui tem um monte de questões aqui para você exercitar. Então, se você ainda não adquiriu, se você pretende realizar esse concurso da Polícia Penal, esse material tenho certeza que vai te ajudar. O projeto, ele não contemplava aulas, né? Ele era mais voltado para a parte de programa de estudo com simulado de verificação. Já temos lá 9 simulados publicados com gabarito para você exercitar, mas também estamos colocando aulas, né? Vamos cumprir toda a lei de execução penal e algumas outras matérias de direito. Então, para você que ainda não adquiriu, corre lá no site www.marcelopezino.com e adquire o seu material. Se você conhece alguém que vai realizar esse concurso, que pretende ser policial penal aqui do estado do Espírito Santo, passe esse vídeo para essa pessoa, apresente a ela o site para que ela possa analisar o material lá e ver se é de interesse dela adquirir para se preparar para esse concurso, beleza? Tamo juntos, continuem estudando e vamos buscar a nossa vaga.